Gostaria, antes de mais nada, de desejar boa noite para todos que estão nos assistindo e comentar um pouquinho a prova de biologia. Espero que todos tenham conseguido aí fazer corretamente as 10 questões de biologia que a FUVEST elaborou esse ano. Bom, dessas 10 questões, o que a gente percebeu? Nós tivemos 9 questões bem diretas de biologia e uma questão mais interdisciplinar da biologia com a química, tá? Mas que o aluno também poderia fazer com o conhecimento somente da biologia. Essa questão é a questão de número 31 da prova V. Nós resolvemos a prova V. Tá? E eu vou comentar rapidinho a prova, o que a gente achou, o que o Departamento de Biologia achou dessa prova da FUVEST 2019. Bom, foram 10 questões, como eu falei, houve questões de todos os itens da matéria, mas uma predominância, Marcelo, da ecologia. Foram 4 questões de ecologia, todas elas de nível básico, porque o aluno conseguia achar a resposta anulando as alternativas. Então, ele chegava mais fácil anulando alguns itens de cada uma delas, né? Então, por exemplo, na ordem aqui, a questão 25 trazia um problema, né, de uma problemática de um vazamento de uma mineradora, matando ali a vegetação local, e perguntava qual seria o efeito nas populações dos outros indivíduos. Então, anulando ali as alternativas, chegávamos na alternativa B, questão clássica de ecologia, catástrofe ecológica. A 26 também de ecologia, biomas, basicamente olhar a tabela dada pela FUVEST e identificar o tipo de vegetação pelo índice pluviométrico que ele dá aqui, o índice de chuvas, e também o típico vegetação predominante no local. Também simples aí de chegar na alternativa D. Daniel, pois não. Aqui na preparação dos alunos, né, para essa prova da FUVEST, algo que eu comentei bastante em sala foi, por exemplo, eles escolherem algumas matérias por afinidade. Por exemplo, biologia, o aluno tem bastante afinidade, pode começar por biologia. Sim. Então, me parece que essa prova de biologia, o aluno iniciando por ela, sim, ele pode ter ganhado tempo, sim, e também aquela parte motivacional, legal, estou indo bem, né? São questões mais rápidas. Sim. E isso pode ajudá-los também na sequência dos próximos vestibulares agora. Perfeitamente. As questões foram rápidas, Marcelo. Não, se a gente pegar um tempo médio aí de questão por prova, eles não precisaram desse tempo todo para fazer essas questões. Tá? Então, realmente foi uma prova de biologia rápida. Um aluno que estudou, um aluno bem preparado, conseguiu fazer essa prova num tempo curto e o que acabou, né, conferindo um tempo maior para as provas mais complexas, para as matérias mais complexas. Sim. Né? Bom, continuando a questão aqui de aquecimento global, número 27, também muito tranquila, causa e consequência, do efeito estufa, bem direta. A questão 28, 2 linhas ali, uma questão de botânica muito simples. A primeira aulinha de botânica, basicamente, identificar um organismo vegetal. Questão de esquistossomose, olha lá, uma questão clássica, né, uma doença clássica, inclusive de abordagem nos vestibulares. A questão 30, um gráfico do ciclo menstrual, também muito simples de achar a resposta pelas outras alternativas que tinham ali, que eram bem evidentes de ir anulando e chegar na correta, que era a alternativa D de dado, né, progesterona e estrógeno. A 31, que era a biologia com química, que eu falei, que era uma questão envolvendo aqui os recifes de corais, né, a acidificação dos oceanos e a destruição desses recifes de corais com o problema da acidificação. Mais uma questão de ecologia, envolvendo, portanto, poluição. A questão 32 é uma questão de evolução, como tem sido clássico, abordando cladogramas, que é uma maneira mais moderna, né, de abordar a evolução nas provas de vestibular. E para essa questão eu deixo apenas uma ressalva. A alternativa é a letra A, dá para ir anulando e chegar nela, mas quando o examinador fala ovo com casca apenas em crocodilos e o pássaro que ele cita aqui, que é o tico-tico, vale a ressalva de que os mamíferos também têm o ovo com casca, no caso dos monotremados, né, como é o caso do ornitorrinco. Mas isso não invalidava a questão, porque as outras alternativas, né, dava para ir anulando e chegar na alternativa A dessa prova V, né, que é a correta. Questão 33 foi a única de genética, a genética clássica, né, de heredograma.
E a questão de número 34, uma questão falando da vacinação, diferença entre antígeno e anticorpo, na qual o aluno também poderia ir anulando todas as alternativas que falava que a vacinação consiste em receber anticorpos, que não é verdade, sim são antígenos atenuados. E uma pergunta até bem interessante, por que em alguns locais a campanha de vacinação tem falhado, as pessoas têm vacinado menos, né? E a resposta era um movimento anti-vacinação que tem acontecido em muitos países que não tem critério científico algum. Então, o que a gente nota é uma prova bem feita, ela não teve nenhuma ênfase em assuntos tão atuais, mas uma prova clássica, bem feita, direta e abordando todos os itens da biologia. Tá ótimo, então. Perfeito, Muito obrigado, Marcelo. Daniel. Muito obrigado, boa noite a todos.